Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Ora, recentemente eu tive o privilégio de poder participar no Ultra Trail do Cicó, portanto um evento que se realiza em Condeixa Nova e que reúne 3 eventos, os 111 km, os 57 e ainda uma prova de 25. Ora, foi uma grande festa, organizada pelo mundo da corrida e pelo município de Condeixa. Havia muita gente, mais de 1000 inscritos, correu tudo bem. Os abastecimentos eram bons, as pessoas estavam espaçadas o suficiente, dado o contexto da pandemia. Foi uma grande festa e uma felicidade imensa voltar a poder participar em provas bem organizadas e a sentir aquele sentido de pertença e também de competição, um bocadinho. Ora, eu participei nos 57 km, que se realizou no sábado de 27, 28 de maio. Eu entrei logo na segunda box e acabei até por ver 3 pessoas que vieram ter comigo e que são subscritores do canal, amigos aqui do canal, e eu muito agradeço pelo facto de se lembrarem, de se recordarem e virem dizer um olá. Eu tenho pena de estarmos todos de máscara e eu não poder reconhecer nenhum de vocês e também não podermos estar ali muito tempo à conversa porque estávamos espaçados e estávamos ali na iminência de partir. Mas um grande abraço para todos aqueles que eu vi e que vieram dizer um olá. Espero que a prova vos tenha corrido bem. Já agora, se quiserem, se puderem, deixem aqui um comentário com os vossos nomes, também para saber quem vocês são. E foi uma prova que acabou por correr bastante bem. Durante os primeiros 30 km, ali cerca das 2 horas e tal, 3 primeiras horas, apanhámos tempo muito nublado, portanto fresco, mas depois a prova abriu. Ora, para nós foi complicado, mas imaginem para as pessoas que andavam a fazer os 111 km e que ainda estavam em prova por volta ali do meio-dia, o sol abriu, temperaturas de 27, 28 graus. E portanto, neste vídeo de hoje, eu trago-vos precisamente a temática do calor. Como é que é correr com calor? E não me refiro àquele calor da primavera de 20 graus, porque correr com 20 graus é super tranquilo, nós aquecemos sempre. Claro que quando iniciamos uma atividade física, o nosso corpo tem tendência a aquecer os músculos, por isso é que até nós chamamos o aquecimento antes dos exercícios mais intensos, nós chamamos o aquecimento, vamos aquecer o nosso sistema, portanto os nossos músculos, os tendões, ligamentos, etc. O problema é que com a temperatura dão-se um conjunto de fenómenos no nosso corpo que em grande parte nos limitam a performance atlética e às vezes até evitam ou fazem com que nós não consigamos cumprir com os nossos desafios, se forem provas muito longas ou ultramaratonas, por exemplo. Ora, qual é a primeira coisa a fazer quando está muito calor? É isto. Opa, tirar a camisola. Achas que isso é a solução? Enfim, ora, tirar a t-shirt pode ser bom, é agradável correr sem t-shirt, mas não é a melhor solução para lidar com o calor. A melhor solução é precisamente esta, usar tecidos leves, respiráveis e brancos ou mais claros possíveis. Porquê? Nós sabemos da física que o sol que é a luz que é radiada pelo sol é uma luz espectralmente muito completa, portanto significa que corresponde à emissão de todas as cores. E um tecido branco, ou para todos os efeitos, um objeto branco, significa que é um objeto que reflete todas as cores e por isso é que nós vemos branco, que é o conjunto de todas as cores misturadas. Ao contrário, pelo contrário, um objeto preto ou escuro representa a absorção de todas as cores, o que significa que toda a energia que vem da radiação solar é absorvida por um objeto escuro, o que significa que se eu transportar uma mochila escura, uma t-shirt escura, ela vai absorver mais calor, porque corresponde à absorção de todas as cores do espectro da luz radiada pelo sol e, por consequência, eu vou acumular mais calor nos tecidos que tenho à minha volta. E, portanto, uma t-shirt de cores claras, ou branca mesmo, que é o caso desta, é ideal para lidar com o calor. Por outro lado, nós quando corremos e fazemos atividade física com muito calor, temos tendência a desidratar, ou seja, o nosso corpo despende mais energia e encaminha ou canaliza o processo de arrefecimento da pele através da sudação e eu vou perder mais água pela pele do que numa situação em que a temperatura está mais baixa. Isto acontece porquê? Porque eu preciso de arrefecer a minha pele e então aquela água que era canalizada via o sangue
para os meus músculos poderem funcionar corretamente, parte dessa eu vou encaminhá-la para o processo de sudação e, portanto, vou arrefecer a minha pele, vou ter maior probabilidade de ter problemas nos músculos. Ora, que problemas são esses? Logo para começar, câimbras. Muita gente tem problemas com câimbras. Isso acontece sobretudo quando está muito calor ou quando as pessoas estão desidratadas. Por outro lado, há um processo também de perda de sódio. Ora, o sódio é um mineral que é essencial para a manutenção da saúde dos músculos. E quando fazemos exercício intenso, temos tendência a perder sódio também pelo processo de sudação. E o sódio, juntamente com o potássio e alguns outros minerais, são fundamentais para manter o equilíbrio e o funcionamento das estruturas musculares. Isso significa que, numa situação de desidratação, para além de eu ter problemas como, por exemplo, as câimbras, por outro lado, existe também um fenómeno que se chama hiponatremia ou hiponatrémia, não sei exatamente como é que se diz tecnicamente, mas o fenómeno tem sobretudo que ver com um desequilíbrio entre a quantidade de minerais que nós temos, de sódio e potássio, e a respectiva quantidade de água que circula no nosso organismo, e num contexto de hiponatremia, em que eu tenho um desequilíbrio do sódio e do potássio e da água, o que significa que isto decorre sobretudo quando está muito calor, nós perdemos muita água e muito sódio e depois podemos não repor o sódio e beber apenas água. Imaginem que eu reponho apenas os líquidos, só bebo água, mas não reponho o sódio, por exemplo, através do consumo de sal, batatas fritas ou pastilhas de sódio. Se eu não repuser o sódio e apenas repuser a água, eu posso entrar num estado de desequilíbrio entre os minerais, estes que eu referi, o sódio é sal, no fundo, o potássio e a quantidade de água que eu tenho no meu organismo, e criar um desequilíbrio, e é uma condição que depois pode degenerar em alguns problemas, nomeadamente desorientação e, em alguns casos mais extremos, até à morte. Ora, eu recordo uma edição dos Caminhos do Tejo, da prova grande, os 144 km que fiz, e que a dada altura andei ali durante 2 horas sem água. Estava muito calor, desidratei muito durante o segmento da noite e recordo-me que a dada altura me perdi e já estava super desidratado, portanto há 2 horas que não bebia qualquer líquido e já estava completamente desorientado, tanto a tal ponto que não consegui ver as placas que estavam a marcar o percurso. E os Caminhos do Tejo, para quem já fez ou para quem conhece, sabe perfeitamente que o percurso é super bem marcado. Portanto, nem precisa de fitas da organização, porque de quilómetro a quilómetro, ou talvez não de quilómetro a quilómetro, mas regularmente tem placas com a indicação do caminho, dos caminhos oficiais de Fátima e Santiago, e ainda, complementarmente a estes marcos, ainda tem marcos com a distância até Fátima. Portanto, é quase impossível uma pessoa perder-se. E só mesmo num estado de desorientação é que uma pessoa se pode perder. E foi precisamente isto que me aconteceu. Eu perdi-me, andei 4 km fora do percurso e quando dei por mim estava completamente perdido, não sabia para onde é que havia de ir. Liguei à organização, que prontamente veio à minha procura, vieram buscar-me e levaram-me para a meta, e essa edição eu não concluí. Inclusivamente, quando cheguei ao local onde estava instalada a meta, sentei-me num banco e quando dei por mim, pá! Estava estatelado no chão, tinha desmaiado e depois foi um processo complicado ali de 4 ou 5 horas a tentar repor líquidos, sódio, para voltar a ficar bem. Portanto, é um processo que pode degenerar numa situação mais complicada e nós não queremos entrar nisso. Ora, o que é que eu posso fazer para evitar a desidratação e condições como a hiponatremia ou hiponatrémia? Eu posso, e é o meu caso particular, aquilo que eu faço pessoalmente é hidratar-me com água regularmente, e regularmente significa que se tiver muito calor, por exemplo, agora vem aí os Caminhos do Tejo mais uma vez, e eu lá vou estar, e já se prevê que esteja uma temperatura na ordem dos 30 e muitos graus. O que é que eu vou fazer? Vou levar pelo menos 1 litro de água para um consumo horário, portanto, há quem precise de mais água, há quem precise de menos água. Lembro-me agora, por exemplo, na última prova que fiz no SICO, ia com o Luís Mota, o grande Luís Mota, que ficou em 4º lugar, ia com o grande Luís Mota, e no primeiro abastecimento íamos os dois. Eu entrei, perdi lá a coisa para aí 2 ou 3 minutos para reabastecer, para encher as garrafas de água, e o Mota seguiu o caminho, portanto não encheu as garrafas dele. E não foi por isso que não concluiu com um tempo brilhante e uma boa prestação. Portanto, há quem precise de mais água, há quem precise de menos água. Temos que testar estas coisas. No meu caso, eu preciso, quando está muito calor, chego a consumir 1 litro de água por hora. O que significa que são 2 frascos, 2 garrafas de meio litro,
por hora. Se, vamos supor, por hipótese, a minha prova tiver um abastecimento de 20 em 20 km e se a prova for suficientemente difícil, aquelas trail em que nós progredimos lentamente, se calhar vou demorar aí 2 horas entre abastecimentos, ou 1h30 a 2 horas, é possível que eu tenha que, das duas uma, ou gerir melhor essa quantidade de água ou que levar ainda uma terceira garrafa para garantir que não vou desidratar. Ora, mas como já expliquei há pouco, só a água, que é muito importante, mas não é apenas aquilo que nós necessitamos. Nós necessitamos, para além da água, de repor com minerais, porque nós perdemos, para além da água, pelo processo de sudação, também perdemos sódio e potássio, portanto os minerais. Essencialmente o sódio é aquele que é responsável pelas queimbras e, como já disse, um desequilíbrio entre estes minerais faz com que possamos entrar aqui num processo de desorientação e às vezes até em processos mais complicados. Portanto, o que é que eu faço? Consumir batatas fritas nos abastecimentos, porque batatas fritas é algo leve, fácil de transportar quando está no abastecimento, é alguma coisa que há, por norma, nos abastecimentos. Não é totalmente saudável, é verdade, tem gordura, mas também estamos a falar de um dia especial, o dia da prova. Normalmente não consumo batatas fritas, no dia da prova posso consumir. Para quem tenha problemas com a digestão das batatas fritas, porque têm gordura, a maior parte delas, pode encontrar uma alternativa com coisas que tenham sal, de modo a repor os níveis de sódio. Por exemplo, muitos abastecimentos têm pratos com sal grosso, e se mesmo assim vocês não quiserem optar por essa opção, podem sempre levar pastilhas de sal. Eu não me recordo agora, mas cheguei a comprar de uma marca, MyProtein, acho que era MyProtein. Cheguei a comprar uma embalagem de 100 cápsulas, aquilo são pastilhas, parecem uns comprimidos, mas na verdade é sal comprimido. E portanto é enrolar aquilo numas pratas ou nos saquinhos, levar e de hora a hora tomar uma daquelas pastilhas. Aquilo não é mais do que sal comprimido. E, portanto, permite-vos repor o mineral essencial para continuarem a correr. Agora, noutro contexto, o que é que mais acontece quando corremos com calor? Ora, para além de desidratarmos imenso, o que significa que vamos ter mais líquido a correr pelo corpo, provavelmente também vamos usar mais água sobre a cabeça, sobre os músculos. Também é importante para arrefecer o chamado motor. Portanto, se nós conseguirmos baixar a temperatura basal do nosso corpo, também ajudamos a que o nosso corpo responda melhor e tenhamos uma melhor performance. Por outro lado, essa quantidade de líquidos adicionais, seja pelo processo de sudação, seja porque eu deito água por cima do meu corpo, vai fazer com que a água se acumule em algumas zonas, por exemplo, nas virilhas ou nos meus ténis e nas meias, portanto, nos dedos. Dois processos decorrem daqui. Nas virilhas nós vamos ter um potencial para assaduras, por isso é importante usar mais do que uns calções largos que nos ajudem ao movimento, usar também ou uns calções de licra justos. Eu sei que não é o mais giro de se usar, eu não sou grande fã, mas uso por uma questão funcional. Os calções justos fazem com que as pernas não rocem uma na outra e, num contexto de muito calor, em que temos mais líquidos a circular pelo corpo, vai evitar algumas situações de assaduras. Portanto, é importante usar esses calções mais justos, tipicamente de licra, mesmo que seja por baixo de outros calções. E, por outro lado, a condensação ou a acumulação de líquidos nos ténis pode causar bolhas. Porquê é que pode causar bolhas? Porque tipicamente os nossos ténis ou os nossos pés vão envoltos numa meia. A meia deve ser justinha, fina, de modo a que o nosso pé possa deslizar dentro dos sapatos de corrida, mas o nosso pé não deslize dentro da meia. Para quê? Para que não haja fricção entre a pele e o tecido da meia. Mas, numa situação em que eu tenho água dentro do meu pé, dentro dos meus ténis, eu vou ter aqui um potencial maior para que haja esta fricção com os tecidos e, portanto, vou ter um potencial maior também para causar bolhas. É importante, das duas uma, ou tentar evitar que haja acumulação de líquidos dentro dos ténis, ou porque eu tento evitar que a água chegue aos meus ténis, ou então ter uma troca de meias a dada altura numa prova muito grande pode fazer algum sentido. Tenham atenção a isso. De resto, eu acho que correr com calor é uma boa experiência, significa que estamos já numa altura de sair mais, os dias são mais longos, podemos ir à praia, divertirmos-nos mais, podemos estar mais tempo com os amigos,
Agora também no contexto de pandemia estamos um bocadinho mais à vontade, mais no exterior e, embora tenha algumas coisas menos boas, eu acho que o overall é positivo. Se gostaram deste vídeo, subscrevam o canal, espero que os vossos treinos estejam a correr bem, que estejam aí motivados e, como sempre, mantenham-se saudáveis, ativos e motivados. Um grande abraço!